Fala, meus amigos, beleza? Como já tá virando tradição, vamos para a entrevista coletiva do Rogério Ceni depois da vitória contra o Botafogo. Tá com probleminha de áudio, começou sem áudio, então o áudio já geralmente não é grande coisa, mas aumenta o volume aí, a gente consegue entender o que o Rogério tá falando. Vamos acompanhar então a entrevista coletiva do técnico do São Paulo depois da goleada em cima do Botafogo. Vamos lá. Desempenho hoje diante do São Bernardo, e evidentemente que a qualidade do Pablo Maia não surpreende porque você o escalou, mas a regularidade que ele demonstra no profissional chega a surpreendê-lo? Para um garoto com a idade que ele tem... Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui, tá, gente? Vou tentar aumentar o áudio um pouco, porque esse problema é de lá. Tô tentando aumentar aqui, ó, tá quase no máximo aqui porque o áudio tá. O começo da entrevista foi sem áudio. Vamos lá, vou tentar aumentar mais um ganho aqui, ó. Tá todo mundo reclamando na live aqui do áudio. Vai do jeito que melhor possível aqui, gente. Não é fácil você jogar 8, 9 partidas, quase que de forma consecutiva, com exceção da última, né? Mantendo um bom padrão de jogo. Fico feliz pelo gol que ele tenha feito hoje. Nós tivemos bastante esse chute de meia distância com ele, porque ele já tinha como característica isso, né? E hoje uma atuação, talvez a melhor atuação ofensiva da equipe, onde criou reais possibilidades de gol. E alguns erros defensivos que a gente não estava tão acostumado a cometer, apesar de ser um bom time, são muito bom time, bem superior ao último jogo, e hoje nós jogamos mais a sério, na acepção da palavra, o jogo. Mas ofensivamente o jogo que nós mais criamos, o jogo que nós melhores oportunidades criamos. Contra o time que se defendia bem. Defensivamente, alguns erros que não são tão comuns de acontecer, que nós temos que trabalhar para tentar melhorar. Só lembrando, gente, nosso canal é patrocinado pela upsports.bet. Já põe seu celular aí para fazer suas apostas, e depois que a live e você vai no primeiro comentário fixado, você usa o bônus, e aí já tem um monte de novidade legal, tá bom? Só para lembrar. Vamos lá. E o áudio, só lembrando, tá no máximo volume aqui, é um problema de lá do canal na transmissão ao vivo. Começou até entrevista sem áudio. Vamos lá. Concordo com o Rogério Ceni em relação à parte ofensiva do São Paulo, foi a melhor criou muitas oportunidades. Se não fosse o Neuer do São Bernardo, teria sido uns 8. Vamos lá. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse, claro, da vitória, do aspecto tático, porque no segundo tempo tudo se desenhava para mais um drama quando o São Bernardo fez um gol, mas o time mostrou, claro, além das alterações que deram certo taticamente, mostrou muito foco, né? Em busca de um objetivo, e conseguiu não só virar, como ampliar um placar que pode ser importante pensando em mando de campo na semifinal. Então eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, não era para ser um drama, porque as oportunidades no primeiro tempo foram claríssimas. Concordo. Então, assim, eu acho que se repete o enredo de outros jogos. E hoje com oportunidades mais claras, até bom. Não sei se mais clara, por exemplo, no último jogo do Rigoni, talvez, muito próxima, muito parecida com a do Nestor hoje, né? No último jogo, uma penalidade. Hoje, muitas finalizações, o goleiro fazendo muitas defesas, né? Então, assim, na verdade, você tem que analisar o todo, né? Agora, com alguns erros, nós demos a possibilidade do São Bernardo sair na frente, e lógico, faltando, acho que deve ter sido por volta de 15, eu não sei exatamente o gol, mas faltava 7, então faltavam ainda 38 minutos. Nós tivemos o que você falou, acho que foco para se manter no jogo, algumas alterações que foram importantes, dar um pouquinho mais de velocidade também para o jogo. Claro que a expulsão depois do 1-1 também favoreceu, ajudou a criar mais espaço no campo. Aos 21 minutos da expulsão. O time agrediu o quanto pôde, né? Finalizou muito, teve muitas oportunidades de gol. Eu acho que o número de gols hoje compara-se ao número de oportunidades reais que foi criada no jogo. Rogério, boa noite, tudo bem? Eu sei que o São Paulo já fez a sua parte e o Corinthians ainda precisa fazer, mas numa hipótese dos dois se enfrentarem, pela sua experiência, pela tradição, faz muita diferença o local da partida, sendo aqui no Morumbi em jogo único ou no estádio do Corinthians? Contra o Corinthians ou contra o Guarani faria diferença jogar fora de casa. Por isso que nós, independente contra quem fosse, nós queríamos um resultado melhor no jogo passado. Hoje nós tentamos tudo, fizemos tudo para vencer. Mas independente de quem, se qualquer adversário que nós tenhamos numa eventual semifinal, logicamente que é preferível você jogar em casa. Nós somos a Campinas e não ganhamos do Guarani, perdemos o Guarani na primeira rodada, né? No Corinthians, que são os dois eventuais
adversários, nós vencemos em Itaquera. Então, o mando de jogo ele tem algum significado, acho que tem um significado importante. Rogério, tudo bem? Boa noite. Concordo com o Rogério. Só lembrando, gente, o áudio tá no máximo aqui, tá? A coletiva começou sem áudio, depois foi melhorando. Você vê que as perguntas dos repórteres melhoram um pouco. Hoje presencial, né? Vocês estão reparando? Presença dos repórteres lá, não entra mais aquelas janelinhas ali. A imprensa voltou a fazer a coletiva. Vamos lá. Você falou da importância, a primeira resposta que você deu, você falou da importância do aspecto defensivo, de acertar essa parte defensiva, que é alguns erros que não costumava ter. Realmente, na fase de grupo, 6 jogos, na metade, não sofreu gol. E qual a importância de acertar isso tão rápido, ainda mais com uma ausência importante como a do Arboleda, para esse próximo jogo? Muito provavelmente, né, segundo expectativas, um clássico contra o Corinthians. Nós hoje optamos por 2 zagueiros mais jovens, mais condução de bola, mais saída. Para isso, pudemos usar, a gente analisa sempre para ter essa combinação, para isso usamos 2 laterais que constroem mais jogo. Agora aumentou o áudio sozinho, do nada. A bola, na maior parte do tempo, saída rápida, com boa construção. Sabíamos que o São Bernardo jogava no 5-2-3, 3 homens de defesa postados, 3 zagueiros, por isso nós optamos pelo Luciano hoje, para que ele pudesse sair dessa linha de 3 e ganhar um homem a mais no meio campo, né, deixando o Éder para fazer a função de 9. E os erros que nós cometemos foi erros bobos individuais, de capricho, fazer o mais simples, acho, sabe? Na bola, 2 toques, você trabalha defensivamente, você trabalha em 2 toques com velocidade, se você fizer isso, a chance que você tem de ter sucesso é maior. Às vezes você quer arriscar uma jogada, um passe muito ajustado, e acaba cometendo erros. Então, assim, eu acho que foi uma das coisas na outra entrevista que eu falei, que a gente mais evoluiu foi defensivamente, né? E hoje talvez não tenha sido o melhor jogo defensivamente que nós fizemos nesse campeonato. Rogério, se não estou enganado, em 15 jogos você usou 15 escalações diferentes, né? Até aqui você mesmo já falou que vai seguir com esse esquema de rodízio. Você acha que no futebol brasileiro, pelo menos nos últimos anos, é o primeiro técnico que de fato consegue implementar essa cultura dentro de uma equipe com relação às mudanças constantes e até a motivação do time de modo geral? Olha, quando se tem um espaço maior de tempo entre um jogo e outro, eu considero um bom espaço 5 dias, você tem a chance de você manter mais jogadores. Mas nós vimos jogando nos últimos 15 dias, 12 dias, acho que 12, nós jogamos quinta, domingo, quarta, sábado e terça. É impossível qualquer treinador em qualquer lugar do mundo jogar com o mesmo time, ou um time com 80%, 90% dos jogadores, repetir a cada jogo. Então, assim, se você quer energia, o que nós temos aqui são esses garotos que produzem energia, e nós temos alguns jogadores talentosos que fazem a diferença, já um pouco mais velhos, um pouco mais, não velhos no sentido de estarem velhos, mas de mais velhos de idade, de poder acrescentar com experiência e com qualidade técnica, né? Mas o que marca, a característica que marca esse time é a energia, a vitalidade. Eu acho que é inegável a mudança do ano passado para esse ano em matéria de postura, agressividade, marcação forte. O que sustenta esse time é o coletivo. Aqui não há espaço, nós temos jogadores bons, nós temos jogadores tecnicamente que fazem diferença, mas aqui o que predomina é o coletivo. Quem tiver a fim de entregar o que pode para o time, sem dúvida nenhuma, tem a prioridade. E tem casos que nós temos, Caleri e o Éder, né? O último jogo o Éder jogou antes, Manaus, né, foi? Éder fez gol. Hoje o Caleri entrou, o Caleri fez gol. Bom, dúvida para o treinador, quem que o treinador escolhe para o próximo jogo? Luciano entrou hoje, fez uma boa participação. Nicão tinha entrado contra o Mirassol, entrou bem no jogo contra o Mirassol, no último não foi tão bem, acontece. Então, assim, por exemplo, Igor Gomes, que todo mundo às vezes critica, coisa. Cara, esse menino é da base do São Paulo. Tá, e aí? Um garoto fisicamente acima da média, que faz o trabalho sujo de um time de futebol, que é se matar para defensivamente organizar para que outros possam definir o jogo. Então, assim, pode ser que num dia ele não vá bem. Quanto custou o Igor Gomes? O Igor Gomes é um investimento de cutia. Né? Eu entendo o torcedor falar sobre isso. Às vezes ele também erra alguma coisa que poderia ter simplificado um pouco mais, mas não vai, cara. Não façam isso. Com esses garotos, são eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. São esses caras que vão fazer com que o São Paulo saia da situação que se encontra aqui, que se enfiou, que se enterrou nessa situação.
Então, assim, pô, aplaudam o cara. Torcedor veio ao Rogério, estádio, você me pra desculpa, gente, Rogério. muito gratificante ver. Você me Quantos desculpa, hoje? velho. Mais de 30? Quanto? 29, 30 mil pessoas num jogo contra o São Bernardo de quartas de final. Pô, torcedor, 40 mil contra Corinthians, 45 contra Palmeiras. Torcedor São Paulino está de parabéns pela festa. É um dos maiores públicos médio do país no momento do futebol. Mas no estádio, vamos aplaudir, cara. Vamos ajudar o cara, vamos fazer o cara. Desculpa. Ele entrega a vida pelo time. Ele não tem o talento do Luciano, mas ele abre espaço para o Luciano jogar. Ele não tem, talvez, o drible como o Marquinhos, a velocidade, mas ele abre o espaço para ele jogar. Na hora de voltar para marcar, quem fecha ou fazer o segundo. O que pode levar esse time a algum lugar é a energia desses garotos, aliado à experiência e à categoria dos mais velhos. Então, uma coisa que eu peço, o cara é feito em Cotia. Juro, Tá, e aí? tem oportunidade. Pablo Maia, Igor Gomes, Sara, Nestor, Wellington, Diego. Hoje, com o time do Brasil, time grande no Brasil, propõe tantas oportunidades a garotos assim. Juan, Marquinhos. Vamos valorizar esses caras. Eles são o futuro da instituição. Bom, vamos lá. Isso aí me incomoda profundamente esse tipo de. Faz o trabalho sujo. Porque ele marca. Porque ele corre. Foi o que eu falei no vídeo. Não tem nenhum jogador que tenha a capacidade de fazer isso no São Paulo. Tem 32 jogadores no elenco. Não tem um jogador que seja capaz de fazer isso, que não erre todas as bolas, que não erre todos os passes, que não dê só passe para trás, que não dê um chute no gol, que tenha um pouco de personalidade, que tente. Não tem nenhum jogador. Então eu vou ter que ir pro estádio aplaudir o jogador que erra tudo, porque ele faz o trabalho sujo. Porque ele marca, porque ele corre. Rogério, você me desculpa. E daí que ele é de Cotia? E daí? É mimado e paparicado desde os 12 anos de idade. E aí? O investimento de Cotia é justamente para isso. Cotia salva. É para isso que serve Cotia. É para isso que o São Paulo gasta milhões nos jogadores de base de Cotia. E quantos fracassaram? Aí você fica passando a mão na cabeça desses moleques aí cresce se achando um gênio. Aí não treina finalização, porque o empresário não quer que treine finalização. Aí vai pra Europa, fracassa na Europa, porque tem que ir no estádio bater palma, porque o cara corre. Porque o cara faz o trabalho sujo. Você me desculpa, gente, pelo amor de Deus. Eu tô de saco cheio disso. Tô de saco cheio de ficar justificando escalação de jogador porque ele corre. Porque ele é da base, porque ele é de Cotia. Pelo amor de Deus. O cara não tá jogando nada. Você, como treinador, você deve achar opção dentro do elenco que você reclama que é muito grande, que você reclama que tá cheio de jogador, você devia encontrar condições, jogadores desses 32 que tem no elenco, para substituir esse jogador que dos últimos 160 jogos, ele não faz um jogo bom. Ele sai vaiado todo jogo, porque a torcida do São Paulo tá de saco cheio, e a torcida do São Paulo não é trouxa. Você falou, são 40 mil, 30 mil todo jogo que vai. Aí não pode, tem que aplaudir porque eu quero de Cotia. Rogério, para de brincadeira, vai. Rogério, boa noite. Eu ia perguntar justamente sobre o Cotia, mas acho que você já fez uma explanação bem interessante do que você imagina para esses jogadores. Eu queria falar então sobre as substituições que você fez hoje. A impressão que eu já perco até o tesão de fazer. Foram bem, não só por fazer gols ou participar de gols, mas entraram ligados. Aplaudindo o jogador porque ele corre. Como é que foi as decisões que você tomou ali para mexer no time logo depois de ter tomado o primeiro gol? Bom, eu tinha uma dúvida grande antes de começar o jogo, que era Caleri e Éder, né? Eu achei que para esse jogo, com o Luciano flutuando, o Caleri, o Éder, tecnicamente, ele segura um pouco. O Caleri é o homem gol, o homem de chegar na área. Como nós tínhamos laterais mais construtores, hoje nós não jogamos praticamente com pontas, né? Nós jogamos com Igor e Alisson, jogadores de fora para dentro, não de dentro para fora. Eu achei que o Éder se encaixava melhor nesse estilo de jogo. Depois, quando nós tínhamos sofrido o gol, eu achei que a gente precisava de um lateral para chegar ao fundo, automaticamente um homem de área, que era o Caleri, foram 2 as substituições, e a terceira, naquele momento, junto, foi o Rigoni no lugar do Igor Gomes. Por quê? Porque o Rigoni tem, é o que eu falo, aí é o momento que você tem que arriscar muito mais. O Rigoni, tecnicamente, é diferente. E hoje, ajudou muito na recomposição, na parte tática. Hoje ele foi bem na parte tática, o Rigoni. E eles treinam, o Rigoni treina na mesma posição que o Igor Gomes. Eu só não defino o time, mas eles treinam na mesma posição, os dois. Então ele sabe o que ele tem que executar. Ele assiste tudo que tem que ser feito de execução. E as últimas 2 foi quando o Luciano, eu achei que ele cansou, e o Alisson começou a mancar um pouco dentro do campo. Eu também fiquei preocupado porque ele vem de uma lesão, né?
E aí era a hora de tentar botar um pouco mais de velocidade com o Marquinhos. Joguei o Rigoni para o outro lado e fiz o Marquinhos fazer, que o Marquinhos também é um jogador interessante. O Marquinhos, um contra um dele, ele tem dificuldade do drible. Mas quando ele acelera na direção do gol, ele tem a facilidade, ele tem uma boa finalização de esquerda. E aí o Rigoni vai para o outro lado, o Marquinhos entra pelo lado direito para fazer essa função. O Rigoni e Marquinhos, que é a função original de Igor e Alisson, né? E o Nicão, que é um jogador muito parecido com o Luciano. Gosta de flutuar, gosta de sair da área, proteger. O lance do... não lembro qual gol agora. Uma bola, o Nicão sustenta ela de calcanhar. Do Marquinhos, gol do Marquinhos. Sustenta o terceiro gol, acho que foi. O Marquinhos entra, faz a finalização. Então, assim, são trabalhos que a gente faz no dia a dia, conhece os jogadores. Eles não sabem realmente quem vai. São 20 caras que treinam antes do jogo. E a decisão está entre esses 20 caras. Isso faz com que eles se dediquem mais, treinem mais, queiram mais o seu espaço e não abram mão de um treinamento em prol do benefício de ter a oportunidade de começar jogando. Mas as substituições foram muito em cima disso. Claro que é muito fácil falar depois que o jogo dá 4-1 e 3 caras que você põe e fazem gol, é sempre muito mais fácil. O treinador se acha, né, melhor do que ele é muito mais fácil de falar dessa maneira. Mas são as substituições que eu acho que naturalmente tinham que ter sido feitas diante do jogo como ele se apresentou. Bom, eu acho que ficou claro agora, nessa entrevista do Rogério, o seguinte: coloca esses caras da base para vender. Ele acabou de falar que coloca os caras da base para vender, porque esses jogadores da base vão tirar um time do buraco que o time se enfiou. Então ele acabou de falar que o Rigoni faz a mesma função do Igor Gomes. Só que o Rigoni não é da base e não vai vender o Rigoni. O Rigoni não foi da base. Então não tem a preferência de vender o Rigoni. Por isso que joga o Igor Gomes, não joga o Rigoni. Que ele falou, o Rigoni faz a mesma função do Igor Gomes, mas ele coloca o Igor Gomes porque o Igor Gomes é da base e precisa vender a base para tirar o São Paulo do buraco. É isso. Então a gente tem que ir no estádio, aplaudir todo mundo de Cotia, jogando mal, jogando bem, tem que aplaudir porque vai tirar o time do buraco. Então, toda a dúvida que eu tinha em relação ao Rogério Ceni de colocar esses meninos da base, alguns jogadores da base, primeiro coloca porque não tem opção para colocar. Não tem outros jogadores. Tem que usar a base, porque a base é o patrocinador master do São Paulo há muitos anos já. Precisa vender o jogador. E o próprio treinador fala hoje que tem que vender esses meninos da base para tirar o time do buraco, do buraco do time que se enfiou. Então tá aí. O Rigoni faz a mesma função do Igor Gomes. Ele coloca o Rigoni no banco, porque Igor Gomes é Cotia e tem que vender para tirar o time do buraco. É isso. Desculpa, gente. Eu perdi totalmente o prazer de ver essa análise depois dessa... Aí a gente entende por que o time do São Paulo tá desse jeito, né? É isso. Equipes que ainda brigam pelo título, o Palmeiras é aquele time que já está montado há um bom tempo, tem um trabalho com a Abel há 2 anos, títulos importantes, dos chamados grandes. Você está montando o seu time agora, o Corinthians está com um técnico novo também. É uma vantagem muito grande, essa vantagem que o Palmeiras tem, além do seu elenco, da sua competência. 2 anos de trabalho, isso credencia o Palmeiras, nesse momento, das 7 equipes que estão aí, a ser o favorito à conquista do título? Ou você não vê dessa forma? Cara, eu vejo o Palmeiras como um baita time de futebol. Eu vejo o estilo de jogo, o seu treinador vai aprimorando a cada jogo e vem tendo sucesso. Ninguém é campeão 2 vezes da Libertadores seguida por acaso. Não existe sorte para ser campeão 2 vezes da Libertadores. São Paulo foi campeão da Libertadores 2 vezes seguida, não foi por acaso. Então, assim, o Palmeiras tem o mérito pela situação equilibrada financeira que vive, pela também investimento em categoria de base, muitos bons jogadores de categoria de base formados pelo Palmeiras. Eu vejo o Corinthians também uma equipe talvez a mais talentosa, porque o William, para mim, é um jogador diferente do que nós temos no Brasil. Eu tô falando, eu vejo ele como um cara que ainda poderia jogar num grande clube na Europa, né? Aí você tem Guedes, Mosquito, Juliano, você tem Renato Augusto, que é diferente, Paulinho, quer dizer, também tem um time bom. E nós vamos competir. Nós não vamos deixar de competir. Eu acho que nós também temos bons jogadores, temos que valorizar nossos jogadores. E nós vamos lutar com quem tiver à nossa frente. Favorito não entra muito em campo. Mas eu tenho que reconhecer que o Palmeiras tem um time, como você falou, formado há muito tempo, que tem um estilo de jogo e joga muito bem esse jogo. Sofre poucos gols, quase não cede tantas oportunidades. O Corinthians já cria muito, né? Tem sempre posse. Foi o time que ganhou mais da gente em posse de bola. Foi o único time que teve mais posse de bola em todos os jogos nesse ano. Então, cada um dentro da sua característica. Nós, dentro da competitividade e dentro do coletivo, vamos tentar fazer bons jogos,
se eventualmente enfrentarmos uma dessas equipes, né? Além de tudo, tem o Red Bull, tem o Bragantino, que eu acho também uma belíssima equipe, e os outros postulantes, Guarani, a Santo André, que nós enfrentamos, sofremos para ganhar, o Guarani, e, por último, o Ituano, que enfrenta o Palmeiras, está no grupo do Palmeiras. Rogério, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho do lance do gol do Pablo Maia, porque a gente percebeu que o Marquinhos soprou alguma coisa no ouvido do Rodrigo Nestor e o Pablo Maia falou pra gente ali na zona mista que você tinha falado para ele ficar um pouco mais atento. Era uma jogada ensaiada ou algo que você observou naquele momento? Não, foi ensaiado naquele momento. O Marquinhos, chamei o Marquinhos, enquanto eles discutiam na área, falei, encosta no Nestor, avisei pro Pablo ir para fora e disse pro Nestor, se tiver um só na marcação, Pablo livre, dá no Pablo, falei pro Pablo, domina e solta no gol. Mas aí é muito mérito deles, porque eu dei a ideia da execução, porque justamente estava muito próximo a mim. Mas é o mérito de quem executa, porque olha como o juiz apita. Se você olhar, o Nestor não gasta meio segundo para dar o passe. É isso que faz com que o Pablo esteja livre. E ele faz um bom domínio, e o que ele faz bem no treinamento, a gente treina muito com o Pablo e os volantes, chutes a meia distância. E aí ele pega um chute que é total mérito, total qualidade, uma virtude que ele tem de fazer um golaço como aquele que vira o jogo. A ideia foi minha, a execução, mérito dos atletas. Rogério, boa noite. No segundo tempo a pontaria encaixou, as substituições elas funcionaram, mas mais do que isso eu queria falar sobre o fator emocional. Atletas que conseguiram se desligar do fato do Alex Alves estar numa ótima noite, pegando tudo, daquele momento de apreensão dos torcedores na arquibancada e reverter um placar a partir de um momento do segundo tempo que já estava ficando mais dramático, né, de uma certa forma. Qual a importância de tu veres em jovens garotos como Nestor, como Pablo, como Marquinhos, essa maturidade para lidar com esses momentos de pressão, até pensando agora, talvez, em um eventual clássico já na semifinal, pensando no decorrer do Campeonato Paulista? Independente do clássico, são jogadores jovens, mas que já estão alguns há 2 ou 3 anos jogando na equipe. Isso ajuda bastante. E é difícil, é diferente quando é um jogo eliminatório, você toma um gol e tem 30 minutos para você virar o jogo. Pode acontecer de começar você querer resolver tudo sozinho, mas eles tiveram calma, bem posicionados, eles têm um talento. Eles são jogadores que coletivamente trabalham bem, né? E tiveram maturidade, tiveram calma. E outra coisa importante, né? Deu um gol e em nenhum momento a torcida parou de gritar. Pode ver que a torcida não mudou o tom. Começou a cantar mais forte. E isso faz com que o atleta também continue motivado. Mas mais importante, eles tiveram calma para exercer as jogadas, fazer as tabelas, construir, porque foram jogadas bonitas construídas, né? Tabelas bem construídas, a jogada do segundo gol mesmo do Pablo também, uma jogada, né, que improvisada, mas com coragem para executá-la. Depois a parede do Nicão para o Marquinhos, então, também foi um gol bonito. Então, eu acho que assim, mostra que eles são jovens hoje, nos seus 22, 23, alguns nos seus 18, 19 anos, mas eles estão dispostos. Eu gosto de gente que tem fome, gente que quer aprender, quer ganhar, quer ser campeão, quer vencer o próximo jogo. E esses garotos, eles mostram que eles têm fome de vitórias. Eu acho isso aí é importante ressaltar, porque tomar decisões boas faltando 30 minutos no jogo eliminatório é sempre mais pesado para um jogador jovem. Rogério, boa noite. Você falou da energia dos meninos, queria retomar isso, porque fatalmente será o assunto da nossa matéria. Dos 4 gols, 3 foram marcados por meninos de Cotia, né? Nestor, Pablo Maia e Marquinhos. Queria saber como que o Ceni, de 25 anos de clube, ajuda esses garotos, o que você tenta passar no dia a dia, como são os seus papos, o que a história do Ceni passa para esses meninos? Porque eu cheguei no profissional aos 19 anos. Eu cheguei no São Paulo aos 17, cheguei no profissional aos 19. E eu sei que aqueles caras que me acolheram bem, me ajudaram muito a desenvolver o meu trabalho. Então é o mínimo que os mais velhos têm que fazer pelos mais novos, é acolhê-los bem. Nem todos vão dar certo, nem todos vão... É verdade, alguns vão passar, alguns vão para equipes menores, alguns vão estourar, como o Lucas estourou, como o Antônio estourou, como tantos outros, como o Militão estourou, e vai embora, e vai para melhor. E quando vai para melhor, a gente fica feliz. Porque é um retorno que eles deixam para o clube e é um retorno para a vida deles futura, né? Então eles vão sempre ter o respeito e o apoio, porque eu vim da base. Eu morei 4 anos embaixo da arquibancada, não tinha Cotia. Cotia é bonito. Aqui quando, em 1990, que na hora de comer tinha pão e manteiga, pão e margarina. Você tinha 2 opções.
comer ou não. Cotia tem tudo hoje, né? Eu lembro do Juvenal quando construiu, né, numa ideia, mas que se transformou numa talvez o maior investimento, uma fonte de receita que o São Paulo pode gerar com o passar dos anos. Então, assim, mas, por exemplo, são energias diferentes. Rafinha, Reinaldo tá lá gritando todo dia, sempre de bom humor. Rafinha é impressionante. E os meninos são a energia pura do campo, força física. Eles são a energia boa, a energia que circula dentro do CT, né? Assim como tantos outros, né? Como o Miranda, que meu grande parceiro de zaga, o cara que me ajudou a ser campeão muitas vezes, e hoje, nesse momento, não jogou, mas está lá, está firme, está forte, trabalhando. Quando entra, é o capitão do time, continua sendo o capitão do time. Como tantos outros que eu quero dar mais minutos, mas assim, o que move esse time é a energia. Tem jogadores de muita qualidade. Se eles conseguirem elevar o nível de competitividade, energia, igual desses garotos, logicamente eles também vão ganhar cada vez mais minutos. E eu acho que está sendo importante essa competição entre todos, porque aí entra um 9, faz gol, aí o treinador fica na dúvida, entra outro 9, faz gol também, o treinador fica na dúvida, entra um ponta, faz gol, o treinador, joga com ponta, joga com meia, joga com um cara que me ajuda mais na marcação, joga com um cara mais aberto, e isso é bom, porque gera dúvida para mim, automaticamente gera motivação para eles, para a gente escolher um time para enfrentar o próximo jogo. Claro que hoje todo mundo feliz, contente, o treinador daqui, né, sempre efusivo, dando uma entrevista quando se ganha. O próximo jogo a gente não sabe, né? Mas nós vamos construir da mesma maneira. O resultado final é uma questão que o destino está aí para mostrar o caminho. Nós temos que cumprir a nossa parte com o destino. Boa noite, Rogério. Você falou sobre as vaias ao Igor Gomes, né? E eu queria te perguntar, como é que você lida com o psicológico deles quando acontece casos assim? Com o Igor, por exemplo, não é a primeira vez. E daí com 4-1 eu acredito que é mais fácil você esquecer a vaia e continuar a sua vida. Mas nem sempre a bola entra. E quando ela não entra, como é que fica essa relação com eles e a participação dos líderes para lidar com isso? Cara, a minha é a mesma com eles todo dia. Eu acabei o jogo, eu falei para ele, foco no jogo. Foca o campo. Foca o campo, que se você fizer dentro do campo, esse mesmo torcedor vai te aplaudir. Exatamente. Então, exatamente. De direito também, o torcedor, às vezes, o cara, né, na emoção, perdendo um jogo, mas assim, repito, eu entendo que o jogo é emoção. Aqueles 90 minutos é emoção. Mas quando acaba o jogo, há tempo da gente refletir. E num próximo jogo, tentar com um aplauso incentivar para que o jogador, às vezes, não estando bem numa partida, ele possa ter outra oportunidade. Ele possa reformar. Quase não tem oportunidade. Todos merecem. E uma torcida como a nossa, que gritou cada vez mais depois do gol sofrido, ela não combina a atitude. Então, assim, claro, tem gostos, um prefere mais aquele, o outro mais aquele. Eu, o treinador, primeiro que vocês nunca acertam a escalação, né? E segundo que eu também nunca acerto a escalação, porque eu sempre erro, porque sempre alguém que está fora deveria estar dentro. Mas eles não contam que para aquele alguém que está fora para estar dentro, eu tenho que tirar um cara. E é difícil, porque é o que eu falo, é um time muito homogêneo. Então é difícil para um treinador fazer uma escolha para determinado jogo. Quando às vezes você tem 11 titulares e você sabe aqueles 11 e a diferença é muito grande para os outros, é mais simples. Quando o time é homogêneo, é mais difícil para o treinador, porque dói o coração também você deixar um cara que você quer colocar no jogo fora. Mas aí entrou o Rigoni hoje, fez a diferença. Entrou o Calé, fez a diferença. Entrou o Marquinhos, em 10, 15 minutos, fez a parte dele. Quer dizer, não interessa o número de minutos que você esteja em campo, interessa o quanto você se dedica naqueles minutos que você está em campo. Rogério, boa noite. Queria saber se há alguma expectativa de você poder contar com o Gabriel Sara ou o Gabriel Neves no confronto semifinal, e também saber da importância que pode ser o São Paulo ter 1 até 2 dias a mais de preparação, né, pensando nessa pegada que o time vem vindo e pensando num confronto semifinal, possivelmente num clássico. O Gabriel Neves começou a transição, ontem fez parte do treinamento de finalização, que vocês mesmos estiveram lá, ou alguns de vocês estiveram, e começou já a fazer um trabalho, virada de jogo e tudo, né? Ficou, eu acho que 15 dias parado, se eu não me engano, tenho quase certeza. Nós vamos ver a condição física dele a partir de quinta-feira, no treino de quinta, para ter uma análise, né? Como nós não temos cartões e, ao menos previamente, não temos lesões, já não é fácil para o treinador formar o banco de um time, né? É difícil, a concorrência também é grande para isso, né? E o Sara, até agora, não foi a campo, então, por mais que faltem, sei lá, se for sábado ou domingo, não sei, 4 ou 5 dias para o jogo,
é uma tendência mais difícil. O Neves, mais provável que possa estar à disposição. O Sara, ao que tudo indica, até agora, é uma situação um pouco mais complicada, que pode demorar um pouco mais. Vocês vão dar entrevista coletiva com o técnico. Põe o Sara, manco, é de Cotia, tem que bater palma. Põe lá também ele. Desculpa, gente, eu fiquei muito irritado com essa história. Esse paparico, que faz o serviço sujo, porque corre, porque torcedor não pode cobrar. Desculpa, eu fico muito irritado com isso, porque eu sou outro tipo de geração, eu sou outro tipo de torcedor. Você me desculpa, eu vou continuar enchendo o saco, cobrando e criticando, porque esses caras são muito paparicados, eles têm tudo do bom e do melhor, o investimento em Cotia é estrondoso, eu acho que ajudaria muito se cobrasse, muito se não passasse a mão na cabeça. O Rogério Ceni falou de jogadores da base, 3 que vingaram, 3, Lucas, Militão e Antony, e o resto? E o resto tá onde? Onde estão esses jogadores da base de Cotia aí? Porque esses jogadores que o Rogério Ceni falou, esses 3, foram esculpidos a machado. O resto é muita mãozinha na cabeça, é muito paparico, é muita passada de pano. Eu acho que se tivesse uma cobrança mais dura em cima desses meninos da base, não seriam só eles não seriam só a salvação da lavoura para vender jogador e tirar o time do buraco, como o próprio Rogério Ceni falou. Seriam jogadores que ficariam no São Paulo e construiriam muito mais do que construíram nesses últimos anos todos aí. Quantos jogadores você viu aí, de tanto de passada de pano, tanto investimento, tanto jogador ingrato que foi embora aí, porque não tá nem aí pro São Paulo, de tanto paparico que tiveram, de tanta passada de mão que deram na cabeça desses jogadores aí, tantos foram embora e fracassaram. Será que tem que aplaudir mesmo, porque o cara corre, porque o cara abre espaço? Então o torcedor não pode vaiar, não pode criticar, tem que aplaudir? Você me desculpa, gente, pra mim tá tudo errado. Esse tipo de mentalidade, você me desculpa. Esses caras já são muito paparicados desde criança. Desculpa, você pode até paparicar, você fica à vontade. Rogério Ceni, você fica à vontade para paparicar. Você que é torcedor, que acha que tem que ir lá aplaudir o Igor Gomes depois de 50 jogos ruins, você tem que ir lá aplaudir porque ele é da base, porque ele é de Cotia e não custou nada, e ele vai tirar o São Paulo do buraco. Você pode fazer isso, é seu direito. Eu, como torcedor, jamais vou fazer isso. Jamais vou passar pano e jamais vou parar de cobrar, porque eu acho que ajuda muito mais. Se o cara tiver um mínimo de noção, ajuda muito mais uma crítica, uma cobrança, do que uma passada de mão na cabeça, porque o cara corre. Tá? É só a minha opinião. Desculpa, gente. Forte abraço.